Antes de mais nada, esse vídeo não vai ser como os anteriores. Não será uma análise crítica e fria, e sim uma conversa, ou um desabafo se assim preferir, contando como esse simples jogo mudou minha vida para sempre. Katawa Shoujo, criado em 2012 pela empresa 4Leaf Studios, é um estilo de jogo bem diferente do normal, considerando que é uma visual novel Bijoujo style. Para quem não é familiarizado com esse tipo de jogo, uma visual novel basicamente é uma história elaborada com inúmeros caminhos diferentes, onde através de decisões que você toma em pontos-chave da história, ou até algo mais simples como vou até a livraria ou vou caminhar um pouco, muda completamente todo o andamento, levando-o para os diversos finais possíveis que você pode encontrar, podendo ser bons ou ruins. No caso específico de Katawa Shoujo, a história se passa na fictícia Yamaku High School para adolescentes com deficiência, localizada em algum lugar do Japão. E essas possíveis rotas se baseiam nas 5 meninas principais. Emi, que não tem metade das 2 pernas, Hanako, que tem queimaduras terríveis no corpo, principalmente do lado direito, Lily, que é cega, Rin, que não tem metade dos seus 2 braços, e Shizune, que é surda e muda. Onde nós, os jogadores, acompanhamos tudo pelo ponto de vista de Hisao, que tem problemas no coração e arritmia. A premissa desse jogo foi o que mais me chamou a atenção antes de jogar ele, pois nunca tinha passado em minha mente explorar um cenário onde os arredores e os personagens principais têm deficiências físicas tão delicadas. Então resolvi dar uma chance. E é justamente agora que o vídeo vai deixar de ser frio e analítico. A partir desse ponto é possível que alguns spoilers da história apareçam. Então, se quiser ter uma experiência própria, que eu realmente recomendo que você tenha, pode pausar o vídeo e ir agora jogar essa obra-prima. Inclusive o link para download está na descrição, já que o jogo é gratuito. Caso não saibam, a ideia desse canal sempre foi analisar as obras que tiveram um impacto profundo e me ensinaram uma lição importante na vida. E mesmo que Katawa Shoujo se encaixou nessa descrição, eu fiquei muito relutante em fazer um vídeo sobre, de tanto que me abalou e me deixou investido na história. Claro que aprendi muito sobre a realidade de alguém com deficiência, e me fez perceber como eles são incríveis em cada dia que eles enfrentam. Mas o que eu mais aprendi, de longe, foi sobre relacionamentos. E como, durante a minha vida inteira, eu estava errado. Cada uma das meninas nos ensina lições importantes sobre os relacionamentos no geral. Mas a que mais mexeu comigo foi justamente a minha primeira opção, que foi uma menina linda, pequena, energética e alegre, chamada Amy, onde através da rota dela e alcançando o final bom, me fez questionar o que de fato é importante em um relacionamento. Amy é diferente em vários aspectos em relação às outras meninas, principalmente como ela interage com nós durante toda a história, pois em nenhum momento existiu uma diferença de poderes no relacionamento. Nunca teve alguém correndo atrás do outro, pois sempre ela estava correndo junto do nosso lado. Amy descobriu nosso problema no coração desde o início da história. E ao contrário do resto que apenas falou para levar uma vida mais tranquila, ela ficou no nosso pé todos os dias para sermos mais saudáveis, como acordando de manhã para exercitarmos juntos e sempre ficando vigilante para nos alimentarmos corretamente. Ela tem as aspirações dela e também as aspirações como casal. Ela brilha, mas quer ver você brilhar também. Em nenhum momento ela deseja criar uma certa dependência na relação, pois os dois têm que andar juntos. E o mais incrível é que, se comparar ela e o personagem principal do final da história com o começo, é visível como os dois evoluíram e se tornaram pessoas melhores. A cada escolha, a cada arco que a história ia seguindo, eu me via cada vez mais investido, até chegar a um ponto que eu comecei a refletir nos meus próprios relacionamentos que falharam no passado. E olhando com esses olhos, apenas agora eu percebi que em todos eles eu estava errado. Eu falhei. Seja criando falsas expectativas, culpando o próximo das falhas e problemas, ou até mesmo de ser totalmente dependente. Eu errei. Depois de 26 anos de minha vida, um simples jogo de 2012 me ensinou isso. Quantas vezes nós vemos alguém parando no tempo? Pode passar 5 ou até 10 anos e a pessoa é simplesmente igual.
mesmo pensamento, mesmos problemas, sem nenhum sinal de evolução. Isso acontece porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto, e quando aparece alguém que pode nos ajudar nisso, apenas a consideramos chata ou exigente demais. E quantas vezes, quando começa a ter um mínimo de problema, nós apenas damos as costas e deixamos pra lá. Esse jogo me ensinou que eu não posso ficar parado, não posso esperar mudanças tomando as mesmas atitudes, não posso esperar alguém evoluir, sendo que nem eu mesmo estou tentando. Em um relacionamento verdadeiramente saudável, ambas as partes estão juntas, crescendo juntas, evoluindo e melhorando a cada dia, juntas. Amy não é uma menina perfeita também, muito pelo contrário, pois quando ela começa um relacionamento com nós, ela se afasta e mantém uma certa distância, onde é descoberto mais tarde que ela não nasceu já sem parte das pernas. Na verdade, ela perdeu em um terrível acidente que não só tirou parte de seu corpo, como também a pessoa que ela mais amava, que era o seu pai. Ela não quer ninguém dentro de seu coração por medo de perder outro ente querido. Porém, assim como ela estava do nosso lado, no pior e no melhor, no final conseguimos quebrar esse trauma, onde ela até nos apresenta o túmulo de seu falecido pai, culminando em um abraço apertado e inúmeras lágrimas em uma cena maravilhosa. Pode notar que em nenhum momento eu mencionei sobre os problemas da eventual deficiência dela, pois isso não define quem ela é, apenas faz parte da Amy, tornando-a uma menina ainda mais especial. Depois de jogar esse jogo, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero sempre ser melhor do que eu fui ontem. Não vou mais culpar o próximo pelos meus fracassos. Não vou criar nenhuma relação de dependência no próximo relacionamento. Eu vou ser melhor. Sabe por quê? Porque a minha Amy está brilhando por aí. E chegou a hora de eu levantar e seguir em frente, lado a lado com ela.